Oi gente, tudo bem com vocês? Esses dias eu comecei a refletir sobre alienação. Depois de ler algumas matérias e ver algumas notícias, eu comecei a refletir um pouco sobre esse assunto e eu cheguei até a comentar isso no Twitter, porque algumas coisas foram plantadinhas aqui na minha cabeça e passaram a não fazer tanto sentido. Na minha opinião, existem dois tipos de pessoas que deixam-se alienar. A primeira, e a mais óbvia e mais comum, e que as pessoas sempre falam, é quando uma pessoa acredita cegamente em uma verdade. As pessoas dizem, você está sendo alienado pela mídia. Então, a mídia disse uma verdade e aquela pessoa acredita cegamente que aquilo é realmente verdade. Por quê? Porque passou na emissora X, porque foi veiculado na revista Y. Pra ela, aquele meio tem tanta credibilidade que ela acredita cegamente que aquela informação é livre de qualquer manipulação. O segundo exemplo de uma pessoa que tá se deixando manipular, mas de uma forma diferente, é uma pessoa que é 100% cética e que passa a desacreditar totalmente em qualquer coisa que é veiculado em mídias tradicionais ou até em mídias alternativas, porque um grupo de pessoas ou uma pessoa diz pra ela que aquela emissora, que aquela revista, que aquele canal, que aquele meio é manipulador e que ela não deve acreditar em absolutamente nada do que está escrito ali. Mas ela acredita neste grupo de pessoas que disse isso. Então ela acaba se tornando uma pessoa 100% cética de tudo que acontece e ela começa a duvidar até de coisas óbvias, como foi o que eu li. Primeiro de tudo, eu queria dizer que esse é um espaço livre para você dar a sua opinião. Então você tem total liberdade de discordar da minha pessoa. Lembrando sempre que é preciso ter respeito pela opinião do coleguinha. Então assim, se for discutir discussões saudáveis, sabe, que vão nos levar a uma evolução como ser humano. E não vamos se matar nos comentários. Enfim, eu vou começar a contar como surgiu essa reflexão que nos trouxe até esse vídeo. Eu tive contato com uma notícia de duas formas diferentes e no mesmo dia, e ver essas duas notícias em dois meios diferentes, mas com comentários tão similares, mexeu muito com a minha cabeça. Era uma reportagem falando sobre o Ustra, que foi monstro, talvez seja a palavra, e ele foi responsável pela tortura de diversas pessoas, hoje ele não é mais nem vivo, mas ele fez coisas que me assustam em imaginar pessoas passando por esse tipo de situação, sabe? Barbaridades que eu não tenho palavras pra descrever. Mas enfim, o tema do vídeo não é pra falar sobre ele, mas sobre os comentários que eu vi. Eu tive contato com essa notícia de duas formas diferentes. A primeira foi em um texto, em um portal de notícias que eu não vou mencionar o nome, justamente porque eu não quero que venha gente aqui desacreditar dessa história só porque foi veiculado na mídia X. O outro foi um vídeo que eu vi no Facebook, que foi compartilhado na página de outro canal de notícias, e esse vídeo não era uma simples montagem, mas era uma reportagem que foi veiculada na TV. E aí o que me deixou assustada, além da notícia, que por si só já era horrível, falava sobre uma época muito bizarra e assustadora, mas foram os comentários que eu li. Eu sei que muita gente fala assim, não se lê comentário, porque você vai se estressar, você vai ler coisas que são absurdas, porque tem gente que pensa coisas absurdas, enfim. Mas eu acabei descendo ali, rolando alguns comentários, e isso me deixou muito abismada. Porque as pessoas estavam deixando de acreditar que tudo aquilo que estava sendo contado era verdade, porque achavam que toda e qualquer mídia era manipuladora, que todos os fatos estavam sendo manipulados, que tudo aquilo era uma mentira, que nada daquilo tinha acontecido, mesmo tendo diversos relatos, testemunhas que viram ou que passaram por aquela situação. E mesmo assim tinha muita gente dizendo que aquilo não tinha acontecido, que era tudo fruto de uma mídia que não era apartidária, que era manipuladora. E aí eu comecei a pensar que talvez essas pessoas estejam e sejam tão alienadas quanto as pessoas que acreditam cegamente em tudo que elas veem. Por quê? Porque elas deixaram de acreditar em uma coisa que tem testemunhas, que tem relatos, que tem gente que viveu aquilo e que ainda está aí para contar história, e elas não acreditam nisso porque a mensagem foi veiculada em um canal X ou Y.
ou Z, ou em todos eles, enfim. E aí eu comecei a pensar de como que essa pessoa tem acesso à informação, como que ela absorve esse tipo de informação. Quer dizer, tudo que contarem pra ela, que viu em uma matéria num lugar X ou num lugar Y, ela vai passar a dizer que aquilo é uma total mentira, que nada daquilo aconteceu? Como que ela pode julgar tanto uma pessoa que acredita cegamente quando ela não acredita em absolutamente nada do que ela tá vendo ali? É claro que eu não vou ser hipócrita de falar pra vocês que a mídia é 100% do bem e que ela nunca vai manipular nada, que toda informação deve ser acreditada 100%, porque aí eu estaria sendo o tipo número 1 de pessoa que acredita cegamente em tudo. Mas você também não pode deixar de acreditar em uma informação simplesmente porque ela foi veiculada em um canal X. O ponto é justamente esse. Hoje a gente tem aí a internet, milhares de formas de você ter acesso a um tipo de informação e a confirmar se aquela informação realmente aconteceu, como aconteceu, e tirar suas próprias conclusões a partir de tudo que você leu. O que eu tô aqui pra falar é que a gente tem que ser um meio termo, tem que ter um equilíbrio. Você não pode nem acreditar cegamente de que aquilo é verdade e que 100% daquilo é verdade, não teve nenhum pontinho, nenhuma vírgula de manipulação, mas você também não pode desacreditar em tudo e achar que tudo aquilo é mentira, simplesmente porque passou no canal X ou no canal Y, que você, na sua concepção, é um canal sem credibilidade, entendeu? Posso dizer que os dois extremos são muito ruins, porque eles distorcem a nossa forma de ver o mundo e de absorver toda e qualquer informação. Os dois estão errados. E eu acho que não é nenhum extremo que vai fazer com que você seja mais inteligente do que o outro extremo, entendeu? O fato de você não acreditar em nada não vai fazer de você mais inteligente do que uma pessoa que acredita em tudo. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ler, entender, absorver e refletir sobre aquilo que a gente tá lendo. Se você acha que aquilo faz sentido e procurar outras formas de também ter acesso à informação, enfim, é uma questão de equilíbrio. É um senso crítico de acreditar, mesmo desacreditando, sabe? Acreditar, mas sempre deixar um pontinho de interrogação, se questionando se aquilo é verdade. Não acreditar não é a solução. Assim como acreditar totalmente também não é. Porque mesmo você desacreditando de uma coisa, você pode estar sendo levado e conduzido a pensar daquela forma. Então isso faz de você tão manipulado quanto a pessoa que acredita em tudo, entendeu? É isso. Eu espero ter levado um pouco de questionamento, assim como eu comecei a me questionar também e a refletir sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!